Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os ângulos de 45, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos notáveis. São os ângulos mais comuns de cair em exercício, essas coisas, tá? Então a gente precisa saber disso aqui, tá? Precisa saber quanto que vale o seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, seno de 45, cosseno de 45. Se a gente precisa saber de cor, tá? Que vai ter exercício que ele vai pedir para a gente achar um lado do triângulo e ele vai dar para a gente o ângulo e um outro lado qualquer. E ele vai pedir um segundo lado, quanto que vale. E a gente vai conseguir achar esse lado só se a gente souber o seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis, tá? Então, como é que a gente grava isso aqui? Tem uma tabelinha que ela é assim, ó. Deixa eu desenhar ela aqui, ela é assim, x, né? Os valores de x, aqui assim. Aí tem 30, 45 e 60. Então, isso aqui, ó, o que eu vou aconselhar vocês? Desenhar essa tabela, escrevendo ela, e toda vez que for fazer um exercício, toda vez que for começar a fazer exercício de ângulos, já desenhar essa tabela, tá? Para vocês gravarem ela, ok? Então, a tabelinha é esse aqui. É aqui você vai pôr seno, tá? Seno de x, cosseno de x e tangente de x. Beleza? Então, isso aqui você tem que desenhar, tá? E aí a gente vai começar agora a pôr os valores, ó. Então é assim, ó. Tem uma musiquinha que eu gosto de usar para gravar esses ângulos, que é assim, ó. Você vai primeiro desenhar, depois que você tiver desenhado isso aqui, tá? Então só você lembrar, ó. 30, 45, 60 são os ângulos e seno, cosseno e tangente. Nessa ordem, tá? Desenha desse jeitinho. E você vai gravar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então você vai pôr tudo sobre 2. Menos raiz no 1. Então, onde tiver 1, você não vai colocar raiz. Então, vai ser raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, menos raiz no 1. Então, ficou só onde tem 1, não tem raiz. Ok? Então, ó, mais de 50% da nossa tabela já foi feito. Falta só a tangente. A tangente, ela não vai ter música. Tipo assim, não tem uma musiquinha, mas ela é fácil de gravar. Que ela é assim, ó. 3, 1, 3. O primeiro sobre 3 e raiz no 3. Onde tiver 1, você não vai colocar raiz. Tá? Então é só isso aqui, a nossa tabelinha é essa. Então, ó, boa parte você já tem, ó, que é com a musiquinha. Essa parte aqui todinha você consegue gravar. Depois a tangente, é só você lembrar que é 3 e 1 só. 3, 1, 3. Aí raiz, onde tiver 3 é raiz. Sobre 3 só o primeiro. Ok? Beleza? Então, essa tabela aqui você tem que guardar ela. Então, o que eu vou aconselhar vocês a fazer? É pegar o caderno, desenhar quantas vezes for preciso essa tabela, até decorar e ficar na cabeça e nunca mais esquecer. Ok? Como que cai esse tipo de exercício? Ele cai assim, ó. Vamos fazer aqui o exercício da página 56, exercício, a letra A da número 2. Então, ó, o que eu vou fazer? Vai ficar assim, número 2, letra A. Então, e a gente tem um triângulo, eu vou tentar desenhar ele aqui, mais ou menos. A gente tem esse triângulo aqui, ó, né? Onde tem um ângulo de 90. Aqui ele deu que é um ângulo de 60. Aqui é 2 raiz de 3. E aqui é x. Ele pede para a gente calcular o valor de x, tá? Então, o que a gente vai fazer para calcular esse valor de x? A gente vai pensar o seguinte, ó. Ok, lembra lá da aulinha de seno, cosseno e tangente? A gente vai ver o que a gente vai ter que usar. Primeira coisa, quando você pegar esse tipo de exercício, você já desenha aquela tabelinha aqui no cantinho. Ó. Você faz assim, ó. 30, 45, 60. E aqui, seno, cosseno e tangente. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1.
tudo sobre 2. Ó. Menos raiz no 1. Então, onde não tiver 1, você vai colocar raiz. Ó. Ok? E a tangente? Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa tabelinha. Gravou? Beleza. Agora a gente tem que ver, ó, que é esse valor aqui. Ó. O x ele é o que do triângulo? Ele não está de frente ao ângulo de 90, ó. Então, o x é a hipotenusa. Ó. Hipotenusa. Isso aqui, o ângulo é o de 60, ó. O ângulo que ele deu pra gente. Tá oposto ao ângulo, não tá? Esse aqui é o cateto oposto. Certo? E esse lado aqui a gente não tem, nem precisa saber, mas ele é o cateto adjacente. Ok? Então a gente tem ó, o cateto oposto e a gente tem a hipotenusa, que a gente quer achar. O que envolve cateto oposto e hipotenusa? Lembra lá, o que é o seno? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente tem cateto oposto e a gente tem a hipotenusa que a gente quer achar. Então, a gente vai usar o seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno de, quanto que é o ângulo? 60, ó. Seno de 60 é igual cateto oposto, que é 2 raiz de 3, não é isso? Sobre hipotenusa, que é x. Quanto que vale o seno de 60? O seno de 60, vamos olhar aqui, ó, tabelinha, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos no lugar do seno de 60, vamos pôr raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Beleza? Ó, igualdade de fração, o que eu faço? Multiplico cruzado. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes x dá x raiz de 3. 2 vezes 2 raiz de 3 vai ser igual a 4 raiz de 3. Ok? Vamos vir para cá, ó. Eu não quero o valor de x, o que eu tenho que fazer? Eu passo raiz de 3 que está multiplicando, eu passo dividindo, tá? Vai ficar assim, ó. 4, opa. Pegando borracha aqui. Vai ficar assim, ó. X é igual a 4 raiz de 3 sobre, o raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então eu posso cortar ele com esse aqui, não posso? Vai ficar x igual a 4. De boa, né? Então o segredo é você olhar aqui ó, no triângulo, o que você tem. Nomear, igual eu nomeei aqui, ó. Cateto oposto, né? Que é o cateto que está oposto ao ângulo que ele deu de 60. Qual que é o lado que está de frente ao ângulo de 90? É a hipotenusa, então tem hipotenusa e pronto. Aí eu vejo seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou usar isso aqui. Ok? Então essa aí foi a nossa aulinha de hoje, galera. Vou deixar para vocês, então, terminar o número 2, tá? E me mandar no Google Classroom, beleza? Então, letra B, C, D, E e F. Ok? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje as nossas aulas de história a partir do módulo 4. Oficialmente, estamos caminhando aí para o nosso último módulo, o último bimestre deste ano de 2020. E no capítulo 11, a gente vai falar um pouquinho sobre a ditadura no Brasil. Então, assim como foi os outros bimestres, eu vou dividir as aulas. Cada aula, no final de cada aula, eu passo uma atividade que vai ficar postada lá no Classroom. Essas atividades, no final, elas valem 3 pontos, que vão ser somados à nota de diagnose, 2 diagnoses, 2,5 cada uma. A nossa primeira diagnose vai ser do capítulo 11, tá ok? Da ditadura militar. E 2 pontos de participação da live, tá ok? Então vamos lá começar aí o nosso quarto bimestre. O poder, os militares no poder. Então, no dia 1º de abril de 64, os cidadãos das principais cidades do Brasil, eles se depararam com uma nova movimentação das tropas do exército, e porque o golpe militar estava em andamento.
que tinha como objetivo depor o presidente João Goulart, que iria ficar no poder até 76, né, de 1918 a 1876. Então, vamos lá. A justificativa dos golpistas era a necessidade de garantir a ordem interna do país. Para isso, eles contavam com o apoio de uma parte da sociedade brasileira, que era formada por latifundiários, grandes industriais e banqueiros, além de alguns setores das classes médias. Esses grupos sentiam-se ameaçados pelos chamados agentes de Moscou. Lembra? Nós já tratamos sobre eles nos vídeos anteriores. Esses agentes seriam supostos comunistas que pretendiam transformar o Brasil em um país socialista. Porém, essas acusações nunca foram realmente provadas. Então, a implantação do regime militar. Depois do golpe, a cúpula das Forças Armadas assumiu as funções do governo, contando com o auxílio de uma parte da população civil, com a qual se dividiu parte do poder e alguns privilégios. Os militares, eles visavam garantir o controle social, principalmente por meio da autoridade, por meio do autoritarismo e da repressão social. Lá na página 4 tem um texto bastante interessante para vocês lerem depois, tá ok? Como que foi aí o regime militar? Basicamente, como eles fecharam o Congresso, as leis, então, que passaram a reger o Brasil foram os atos institucionais, chamados de AI, por isso que é atos institucionais, AI. Após o golpe, os militares, eles tomaram uma série de medidas autoritárias a fim de exercer o controle sobre a população e centralizar as decisões políticas. Entre essas medidas estavam aí os atos institucionais. Ao longo de toda a ditadura, foram 17 atos institucionais, que estabeleceram, por exemplo, eleições indiretas para presidente e governadores, suspensão dos direitos civis e a caça aos inimigos políticos do regime. Também as perseguições, o exílio, a censura, fizeram parte aí do cotidiano dos brasileiros durante esse período do regime militar, além de limitar a participação da sociedade civil na política do Brasil. De todos os atos institucionais, o ato institucional número 5, ele foi o que teve as medidas mais duras de todo o período. Por quê? Porque ele concedeu plenos poderes ao presidente, onde ele fechou o Congresso, fechou a Assembleia Nacional e as câmaras dos vereadores. Então, todo o poder ele centralizou todo o poder nas mãos do presidente. Além disso, o presidente podia cassar mandatos de outros políticos, decretar ou prorrogar o estado de sítio e também nomear interventores da maneira que ele bem quisesse. Doutrina da Segurança Nacional. A base ideológica da política autoritária instituída pelos militares se apoiava nessa doutrina de segurança nacional, onde ela era elaborada pelos militares na Escola Superior de Guerra, no início da década de 60. Essa doutrina tinha como objetivo identificar e eliminar as pessoas consideradas contrárias ao regime e classificavam elas como comunistas, além, é claro, dos socialistas, e todos os que tivessem ideias opostas aos dos militares.
Essa doutrina ela serviu como justificativa para as ações repressoras do governo contra aquelas pessoas que eram consideradas perigosas para a ordem social. Então, todas as pessoas que eram consideradas perigosas, elas estavam aí na mira da doutrina da segurança nacional. As perseguições, as prisões e os exílios. Durante o governo militar foram criados vários órgãos que visavam identificar e perseguir os indivíduos que, segundo eles, eram defensores principalmente do comunismo e do socialismo. Essas pessoas, na visão deles, perturbavam a ordem implantada pelo militarismo, a ordem implantada pelo ditador que estava regendo o Brasil. Então, em nome da segurança nacional, órgãos como o Serviço Nacional de Informação, SNI, o Destacamento de Operações de Informações, DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, o CODI, tinham a função de controlar as informações que circulavam no país e desarticular as organizações subversivas, além de localizar e prender militantes. Muitas pessoas faziam oposição aos militares e foram perseguidas por esses órgãos. Alguns políticos, estudantes, trabalhadores, artistas, escritores, que podiam ser presos, torturados ou exilados. Grande parte desses opositores acabou fugindo do país, pois eles corriam sério risco de serem assassinados. Tivemos também nesse período a censura. A censura foi as proibições impostas pela censura fazia parte aí da doutrina de segurança nacional. A censura ela foi instaurada oficialmente pelo Decreto de Lei número 1077 em janeiro de 1870. De acordo com esse decreto, ficava proibida a divulgação de obras que contivessem conteúdos considerados inapropriados e que colocassem em risco a segurança nacional. Na prática, a censura já era exercida desde 67, porém, quando foi criada a lei de imprensa. Porém, ao longo dos anos, a censura atingiu todos os meios de comunicação. Os programas de televisão, de rádio, jornal, revista, livros, letras de músicas, peças de teatro, filmes, enfim, toda a produção cultural e intelectual brasileira e também estrangeira tinha que passar pelo crivo da censura. Conteúdos que criticassem ou transmitissem uma visão negativa do regime, alinhados ou não com a ideologia comunista, eram considerados impatrióticos e eram censurados. Redação de jornal, banca de revistas, livrarias, editoras foram fechadas, teatros também foram fechados, e muitas vezes se tornavam alvo de alguns ataques até violentos por meio dos militares. Ao mesmo tempo em que se proibia a circulação de informações e de ideias consideradas impróprias, impatriotas, o governo divulgava massivamente a sua própria ideologia por meio da propaganda nos meios de comunicação e nas instituições educacionais. Lemas como Brasil, ame-o ou deixe, ou ninguém mais segura esse país, buscavam transmitir uma imagem positiva do governo militar. Buscavam vender essa imagem de que o governo militar era o melhor para o país. Nas escolas, o ensino de educação moral e cívica se tornou obrigatório em todos os níveis. Nessa disciplina, os alunos aprendiam conceitos e valores alinhados à ideologia do
regime militar. A gente vai ficar por aqui, até essa parte do poder da propaganda. Aí na próxima aula vai ser a nossa live e nós vamos corrigir as atividades. Então, no módulo 4, nós iniciamos aí no módulo 4. A atividade está na página 16, são só 2 perguntinhas, olha aqui. Só 2 perguntinhas para vocês responderem, tá ok? E aí nós vamos discutir essas 2 na nossa próxima live e falar um pouquinho. Anotem as suas dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre essas dúvidas de vocês e corrigir as atividades. Não deixem de postar, não coloquei o caminho aqui, mas como vocês sabem, faça atividade, entra no Classroom, vai estar lá História, 4º bimestre e página 16, vocês vão fazer atividade e postar a página dentro, lá no nomezinho de vocês postam a atividade, tá ok? Essas atividades, galera, no final elas são 3 pontos, então 3 pontos é bastante ponto. Então não deixe de postar as atividades, tá ok? Beijos, qualquer dúvidas, pode me procurar. Tchau, tchau. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática. Essa que é a nossa primeira aula, oficialmente aí do 4º bimestre. Hoje estamos iniciando o 4º bimestre em informática. Então, aulas novas, conteúdos novos. E antes de começar a aula, eu quero dar alguns avisos, né? Alguns avisos no começo do vídeo, avisos bem importantes antes de começar aqui o nosso conteúdo. Pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês terem um pouco mais de carinho, mais atenção com as atividades de informática, porque como eu expliquei para vocês, toda a nota de informática que vai para o boletim é composta pelas atividades que ficam no final da aula. Nós temos a atividade, no final vocês têm aí o homework e toda a nota de informática em cima desse homework. Se você não faz o homework, não tem como você ter notas, se você não faz as atividades, que são atividades de fixação de conteúdo, e geralmente todas as atividades você consegue fazer só por base do vídeo. Poucas vezes vocês vão ter que procurar alguma coisa para não dar muito trabalho para vocês, ser um conteúdo tranquilo. Então faça as atividades de casa para a gente resolver essa questão das notas, melhorar a nota do boletim. 4º bimestre, vamos fechar esse ano com chave de ouro nas notas, as notas lá em cima. E então eu conto com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem das atividades, ou das aulas, ou do sistema de avaliação em geral, vocês podem me procurar, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá ok? E esse é um aviso muito importante, era o aviso mais importante que eu queria dar no começo, que a gente está começando em 4º bimestre, serão atividades novas, então começando aí do zero, então é importante ter um pouco mais de atenção com as atividades de casa. Aviso dado, vamos começar a nossa primeira aula. Deixa eu só ajustar aqui a filmagem. Isso. A aula de hoje, pessoal, como vocês já viram aí na nossa imagem, é sobre um tema que ultimamente está sempre muito em alta. Um termo novo, que é a famosa fake news. O que é que nós vamos falar hoje? Por que a aula tá Fake News 01? Porque teremos mais de uma aula sobre esse assunto. Essa é uma primeira aula. Eu quero só fazer uma introduçãozinha com vocês, botar aí algumas informações para vocês sobre o termo. E depois a gente vai ter uma aula onde a gente vai aprofundar ainda mais sobre a questão de fake news. Mas para essa primeira aula, falar sobre fake news, né? Quando se fala fake news, o que vem na cabeça de vocês? Notícias falsas, montagens, vídeos falsos? De onde surgiu o fake news? O que impacta as fake news? Como combater fake news é o que a gente vai discutir hoje. E, começando, o que são fake news? Fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. O nosso fake news aqui, a gente está falando das notícias que circulam por internet. Quando a gente fala de internet, a gente está falando aí de YouTube, de Google, de WhatsApp e tudo mais. E as fake news, pessoal, o problema principal é que são sempre notícias, são sempre conteúdos, materiais focados para prejudicar pessoas ou grupos específicos. Não existe fake news do bem. Não se faz fake news para
alguma coisa positiva. As fake news, elas são usadas para prejudicar, para atrapalhar de alguma forma pessoas, grupos, uma certa comunidade e por aí vai. E são notícias que se espalham rapidamente. As fake news, elas se espalham muito rápido. Vou trazer alguns dados para vocês, alguns dados científicos lá na frente, mas um dos maiores problemas da fake news é porque ela tem uma facilidade de passar muito rápido. Já viram aquele ditado que notícia ruim chega rápido, chega mais rápido? Pois é, com as fake news são a mesma coisa. Elas têm um poder de viralizar muito grande e elas causam danos sérios para as pessoas. Danos psicológicos, danos financeiros, danos morais. Então, basicamente, as fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. Geralmente as fake news não são publicadas falando esta é uma fake news, veja só. É uma notícia publicada como se fosse real, as pessoas acreditam e aí gera todo um problema causado em cima daquela fake news. Então, basicamente, o conceito de fake news são notícias falsas publicadas na internet como se fossem reais. A gente está falando aqui de fake news espalhadas por internet. E pessoal, sobre o surgimento do termo fake news. O termo fake news em si é um termo novo, é um termo muito atual, mas a ação de fake news em si não é tão atual assim. Olha só, o termo fake news ele ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos e de duplo sentido circulavam amplamente, gerando muita desinformação. O termo popularizou mesmo, o termo ficou bem conhecido lá em 2016, através da corrida presidencial da época. Na época, foi usado esse marketing, essa campanha, através de partidos, entre pessoas, de começar a espalhar notícias, vídeos, informações falsas entre os candidatos, com o intuito de difamar um candidato e subir um outro candidato. E isso ficou tão em alta, popularizou tanto, que o termo oficializou, virou um termo oficial, fake news. Tanto que a palavra fake, que significa falso, né, é uma palavra relativamente nova, né, no inglês. A palavra fake, ela não é uma palavra que existe há muito tempo, é uma palavra muito atual. E antigamente, a fake news que a gente conhece hoje, na língua inglesa, era chamada de false news, falsa notícia, false news. Porque ainda não tinha, a palavra fake não era tão popular, não tinha se integrado ao vocabulário. Então, false, esse L entre o A e o S me derruba. False news era o termo utilizado na língua inglesa para notícias falsas. Afinal de contas, as falsas notícias não surgiram em 2016. 2016 é quando foi popularizado a ação de fake news, porque na época, pela corrida presidencial, que foi uma corrida bem focada em muitos ataques, muito focada na internet também, foi uma campanha muito grande por meio de comunicação, internet. Então o termo fake news se popularizou aí em 2016. Então é um termo muito novo. Porém, as fake news em si sempre estiveram presentes ao longo da história, pessoal. Sempre existiu notícias falsas. Não só na internet, mas antes por vinculações de meios impressos. Até as notícias falsas que eram passadas de boca a boca. Então, notícias falsas estão presentes há décadas aí. Sempre estiveram presentes na nossa história, né? Que são as, entre aspas, fofocas, mentiras, que antes eram divulgadas entre pessoas, entre boca a boca, depois meio impressos. Só que agora chegou na internet e tudo na internet é muito potencializado. Tudo na internet é muito grande. Então, o que mudou, fake news sempre existiu. O que mudou é que hoje a nomenclatura foi mudada, né? Se chama fake news. Antes era false news. Então mudou a nomenclatura e mudou a forma de propagação das fake news, que hoje elas são propagadas por internet, que a gente sabe que tem um poder gigante. Uma notícia falsa, ela vai aí para um grupo de WhatsApp, ela chega rapidamente aí a todo mundo,
vai parar no Google, vai parar no YouTube. Então, além da nomenclatura, a forma de se propagar fake news mudou, e mudou para pior, porque hoje se propaga muito mais rápido, muito mais forte, gerando aí problemas maiores, né? Porque uma notícia aí falsa pode se espalhar pelo mundo inteiro e causar danos absurdos. Então o termo surgiu em 2016, mas o ato de se espalhar notícias falsas é um ato aí de décadas, centenas de anos, seja por boca a boca, ou seja por meios escritos. Então fake news é de 2016, o termo. Hoje é um termo já usado, praticamente oficializado, todo mundo usa, todo mundo entende o seu significado. Essa é uma versão, porque fake é uma palavra também nova na gramática inglesa. Vamos para o próximo. Estudo realizado, esse dado que eu queria trazer para vocês. Estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que as fake news se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras e atingem um público 100 vezes maior. Então, pessoal, as notícias falsas, elas têm uma rapidez e atingem um público muito maior do que notícias reais. Principalmente porque isso acontece. Porque geralmente as notícias falsas, além de falsas, elas são muitas vezes sensacionalistas. Elas têm um título ali, tem uma chamada que atrai a pessoa, faz a pessoa querer ler aquilo, faz a pessoa se interessar por aquilo. Chama atenção porque uma notícia falsa é uma fake news que foi feita realmente para chamar a atenção das pessoas e convencer as pessoas daquilo. Então, às vezes, uma notícia, você está lá no Google Notícias, Google News, onde ele posta várias notícias, por exemplo, ou você está ali lendo uma fonte, hoje Orkut, Instagram, Twitter, são fontes de se ler notícias, você está lendo ali algumas notícias, e aí aparece uma chamada, uma notícia ali meio que parece assim assustadora, sensacionalista demais, então ela chama mais atenção. Então, por essas fake news serem montadas, serem feitas psicologicamente para chamar atenção assim de primeira, só de ler a chamada já chamar a atenção ali do usuário, ela tem uma rapidez e um alcance muito maior que uma notícia verdadeira, porque ela foi feita ali para isso. A fake news ela é feita para se espalhar, para viralizar, para que aquela mentira seja vista como uma verdade. E para isso as pessoas que montam as fake news usam do sensacionalismo, usam aí de chamadas fortes, frases impactantes, que você vai ler e vai falar, nossa, será que é isso mesmo? Uai, como assim isso aconteceu? Então, por isso, ela tem uma velocidade maior e atinge um público maior. Porque, geralmente, elas são sensacionalistas, são atrativas, e isso faz ali a pessoa ler a notícia, parar para ler aquela notícia que é falsa e ignorar, talvez, uma notícia real. E, como a internet não é mais uma terra de livre, sem regras, já falamos sobre isso, né? Já falamos que hoje em dia existem regras na internet, existem leis para a internet, existem crimes virtuais, condenação para crimes virtuais. As fake news também são crime, fake news é um tipo de crime. Então as pessoas que publicam uma fake news podem incorrer nos crimes de difamação, injúria ou calúnia, se as informações falsas ofenderem a reputação ou a dignidade de alguém, ou se vincularem falsa informação de crime. Então fake news, pessoal, é crime. Hoje em dia é algo que já é formal, já é algo que pode ser processado por difamação, injúria ou calúnia. Então, principalmente se ofender a reputação, dignidade, causar danos morais a uma pessoa. Quem sabe que notícias falsas aí tem poderes negativos muito fortes, né? Porque populariza, roda aí pela internet inteira e isso pode gerar problemas assim, até a vida da pessoa. Então fake news é sim um crime, compartilhar e fazer fake news é crime. E como as aulas de informática servem até para tornar vocês usuários melhores da internet, nós vamos ter algumas dicas aí de como ajudar a combater a fake news. Lembra que no começo do ano tivemos uma aula sobre segurança da internet e eu falava que nem tudo que está na internet é verdade, eu coloquei até algumas imagens, unicórnio. Então, isso são fake news, e o fake news ele não é só em notícia. Hoje em dia são montagens de foto, são montagens de vídeo, que a pessoa vê, chama atenção ali, parece que é real, mas não é. Existem as fake news
que causam menos danos ali, que é um boato, por exemplo. Se eu colocar uma foto ali, foi encontrado um unicórnio ali no Parque Flamboyant. É uma fake news que vai gerar talvez uma confusão, algum dano pequeno. Mas existem fake news que podem gerar danos até à vida da pessoa, a dignidade, a moral. Então a fake news, mesmo se ela for feita de forma inocente, entre aspas, ela pode causar um dano. Existem as fake news assim, que o intuito é só confundir, só ganhar likes, só prejudicar a pessoa. E existem as fake news que causam danos aí absurdos para a vida de uma pessoa. Tanto essa mais simplesinha quanto a mais grave, todas são crimes virtuais. E tem punições para isso também. E como se combater uma fake news, pessoal? Para o usuário, vocês que são usuários de internet, o mais importante é conseguir identificar o papel de vocês, nosso papel na verdade, como não somos pessoas que criamos fake news, geralmente as fake news são criadas por um sistema assim muito que é difícil identificar quem começou a fake news, porque geralmente a pessoa que lançou fake news ela está usando um perfil fake, um perfil que não é dela. Então, além da fake news, existe o perfil fake, que é quando a pessoa faz um perfil com um nome diferente, uma foto diferente e começa a divulgar notícias. Então, geralmente as fake news surgem desses perfis fakes, dessas organizações que já estão planejando ali esses crimes. Nós, como usuários, o nosso principal papel, a principal função nossa como usuário é conseguir olhar uma fake news, identificar que aquilo é uma fake news e não compartilhar aquela fake news. Conseguir identificar se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela informação é real ou não. Porque como nós falamos, nem tudo que está na internet é verdade. Então não é porque uma informação está na internet que nós vamos compartilhar. E também já vimos que nós somos responsáveis pelo que nós compartilhamos. E geralmente quando algo vai para a internet, mesmo que você apague depois, pode ser que alguém já viu, alguém já printou. É difícil tirar algo 100% para sempre da internet. Então o meu papel, o papel de vocês é conseguir identificar essas fake news e não propagar fake news. E como mais ou menos algumas dicas de como identificar fake news. Primeiro eu trouxe esse esqueminha aqui, tá escrito assim, ó. Você viu lá um vídeo, uma notícia, uma imagem. Vamos seguir aqui esse cronograma. É absurdo, bizarro ou estranho? Não. Tem fonte? Sim. Então, assim, tem a informação, sim ou não? Então vamos lá. É absurdo, bizarro ou estranho? Se é, melhor verificar. Você abre ali a imagem, você lê a matéria completa. Tem fonte? É importante que uma notícia tenha fonte, de onde saiu aquela notícia, de onde veio aquela notícia. Não adianta só a pessoa jogar uma notícia e não colocar a fonte dela. Tem fonte? Não, não tem fonte. Então, na dúvida, não compartilhe. Sempre que vocês estiverem em dúvida se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquela imagem é real ou não, para não gerar danos, na dúvida, se é muito sensacionalista, não compartilhe. Tem fonte? Sim, tem fonte. É uma fonte confiável? O que é uma fonte confiável? É uma fonte oficial? Geralmente blogs não são confiáveis. É um site assim, uma coisa bem besta, .blogspot. Blogspot, blogs, não são confiáveis que qualquer pessoa pode fazer. Então, é uma fonte confiável? Não, ou não sei. Então, na dúvida, não compartilhe. É de uma fonte confiável? Sim. O que vocês vão olhar? Isso é importante. É notícia velha? Geralmente no final da notícia tem a data. Já aconteceu muito de gente compartilhar notícia como se fosse uma notícia atual, mas na verdade é uma notícia velha. Então sempre olhem a data daquela notícia. Então tem fonte. É confiável? Sim, a fonte é confiável. A notícia é velha? Sim. Se a notícia é velha, se não vai gerar ali, se vai gerar algum impacto negativo, alguma confusão, não compartilhe. É notícia velha? Não. Checou tudo? Viu que a fonte é confiável? A notícia não é sensacionalista demais? Não é absurdo demais? Se não, na dúvida, não compartilhe. Se sim, se checou, ok, pode compartilhar tranquilo, sem causar nenhum impacto para a comunidade da internet. E também algumas outras dicas não tem fonte, não repasse. Tome cuidado com notícias sem fontes, porque uma pessoa qualquer
pode escrever ali uma notícia como se fosse verdadeira e jogar ali na internet. Então a fonte da notícia é muito importante. Quando vocês chegarem lá na frente da faculdade, que não está muito longe, quando chegar ali numa universidade, vocês forem fazer, por exemplo, um TCC, vocês vão ver que um TCC é um trabalho científico, né? Para formar você tem que fazer um trabalho. E tudo que você coloca nesse trabalho tem que ter fonte. Nada que você pode escrever lá pode ser imaginário. Você tem que provar de onde você está escrevendo aquilo. A mesma coisa são com as notícias da internet. Precisa ter uma fonte, precisa ter de onde ver aquilo. Busque a fonte original, sempre olhe de onde é a fonte, de onde veio aquela notícia. Quem publicou, cheque o histórico daquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa que está compartilhando fake news, se aquela fonte é uma fonte que é conhecida por compartilhar fake news. Confira a data, cuidado para não misturar notícias novas com notícias antigas, trazer notícias antigas como se fosse nova. Muitos adjetivos, desconfie. Notícias muito sensacionalistas, desconfie também. Pesquise outra fonte. Essa de baixo é muito importante. Leia a notícia inteira. Geralmente toda notícia ela tem ali enunciado, que é focado em chamar a atenção do público. E aí na notícia vai explicar, vai dar contexto àquele enunciado. Então viu só o enunciado, vá ler a notícia também. Leia a notícia completa, para ver a interpretação, para saber o que aquilo está falando mesmo. É importante isso, porque o enunciado ele é feito, aquele título da notícia é feito para chamar a atenção. O corpo da notícia é que vai dar o contexto, vai explicar aquela notícia. E está em dúvida, quando você estiver em dúvida de uma imagem, de um vídeo, de uma notícia, na dúvida não repasse. Assim, essas dicas são etiquetas, cyber-etiquetas, netiquetas, etiquetas de internet, para nós sermos usuários melhores na internet, fazermos da internet um lugar melhor e evitar esses problemas, esses danos com fake news, que é algo tão falado aí desde 2016. Tenho certeza que é um termo que vocês já ouviram bastante, mas talvez não entendiam de onde vinha esse termo, o que era esse termo, o que ele representava. Espero que um pouquinho disso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Homework, pessoal, tarefinha bem simples. Aquele mesmo sistema, vocês vão copiar a questão no caderno ou numa folha, as questões do final do vídeo e postar um tópico de informática no Google Classroom. Caso não tenha matéria de informática no caderno, pode ser feito em alguma folha ou na disciplina de OPE ou alguma disciplina que vocês não usem muitas folhas. Pessoal, fazer cabeçalho com o nome completo do aluno quando vocês fizerem a tarefa. Não deixem de colocar o nome de vocês. Muitos alunos, quando postam no Google Classroom, postam pelo perfil do pai, ou um perfil que não está o nome. Nós ficamos perdidos, porque aí eu abro ali o perfil, está o nome do papai, da mamãe, aí quando eu abro a tarefa não tem o nome de vocês. Então, coloquem o nome de vocês nas tarefas. Colocar lá colégio atlético, cabeçalho, data, disciplina informática, aluno, fulano de tal. Por favor, não deixem de colocar o nome completo. Vale nota. Todas as atividades de informática valem nota. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição. Vocês têm 7 dias depois da publicação da aula para postar atividade em até 7 dias. Pessoal, 4 perguntinhas muito fáceis, perguntinhas que vocês respondem apenas pelo vídeo. Terminou de assistir o vídeo até aqui, prestou atenção? Já responde aí agora. É muito tranquilo. Primeira questão, o que são as fake news? Fácil. 2. Como surgiu o termo fake news? Mais fácil ainda. 3. As fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou? O que mudou de antes para agora? E 4. Como devemos combater as fake news? Só questõezinhas aí para fixar o conteúdo de vocês, para vocês fecharem aí esse conteúdo. Fecharem não, né? Porque a gente ainda vai falar mais disso. Mas fixar aí na cabeça, dar uma revisada, uma repensada, uma crítica geral no assunto. As questões também estarão lá no Google Classroom, se por acaso tiverem com dificuldade de ver. Às vezes está vendo pelo celular, a tela não está muito boa. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Se não está conseguindo postar a tarefa, pode me enviar no WhatsApp, pode me enviar por e-mail. Mas, por favor, façam as tarefas. É muito importante para compor a nota de vocês do quarto trimestre. E olha só, tá acabando o ano já, só tem um mês e pouquinho.
Então vamos caprichar aí nesse final de ano para a gente fechar o ano letivo com chave de ouro. Pessoal, uma ótima semana para vocês, bons estudos, bom descanso, qualquer coisa sabem onde me achar. Um forte abraço para vocês, vejo vocês na próxima aula de informática e tchau, tchau.